É curioso como os sorrisos que você guarda nas fotografias de família podem esconder as facas mais afiadas. Eu me pergunto, quem dói mais? O inimigo declarado ou aquele que você nutre com seu próprio amor? Meu nome é Karina, e até 3 semanas atrás, eu acreditava que laços de sangue eram indestrutíveis. Que família era sinônimo de segurança. Que minha irmã Anne seria, para sempre, minha aliada neste mundo cheio de adversidades. Como eu estava enganada. A traição tem um sabor peculiar quando vem de alguém que divide com você as mesmas memórias de infância. É um veneno que começa doce na boca e queima lentamente até atingir o coração. E no meu caso, o veneno veio disfarçado de preocupação, de justiça, de correção moral. Você subiu rápido demais, ela me disse uma vez, com aquele sorriso que não alcançava os olhos. As pessoas começam a se perguntar como, sabe? Eu sorri de volta, ignorando o peso nas entrelinhas. Afinal, o que poderia ser pior que uma insinuação invejosa durante um almoço de domingo? A resposta chegou numa segunda-feira comum, num e-mail corporativo que transformou minha vida num pesadelo. E quando você descobre que a pessoa que te derrubou é aquela que você mais ergueu na vida, surge uma pergunta inevitável. Até onde você iria para ensinar uma lição inesquecível sem se tornar o monstro que te feriu? Minha rotina começava invariavelmente às 5h40. O despertador nem precisava tocar. Meu corpo já havia se programado para aquele momento exato em que a cidade ainda dormia e eu podia saborear o silêncio. Era nesses minutos, entre o primeiro gole de café e a escolha da roupa do dia, que eu mentalmente organizava os desafios que me aguardavam. 7 anos. Esse foi o tempo que levei para sair do estágio e chegar à coordenação do departamento financeiro da Artemis Corporate. 7 anos de noites sem dormir, de almoços apressados, de finais de semana sacrificados em nome de planilhas e relatórios. Enquanto minhas amigas postavam fotos em festas e viagens, eu estava debruçada sobre números que definiriam o futuro de uma empresa com mais de 200 funcionários. Você tem certeza que vale a pena, Karina? Minha mãe me perguntava toda vez que eu cancelava um almoço de família por causa de uma reunião de emergência. Trabalho não abraça ninguém no fim da vida. Eu sorria, paciente. Não é só trabalho, mãe. É realização. E era mesmo. Cada novo projeto bem-sucedido, cada meta alcançada, cada reconhecimento do CEO, tudo aquilo me dava uma sensação de propósito que eu nunca conseguiria explicar para quem vê emprego apenas como fonte de renda. Anne, por outro lado, sempre teve uma relação diferente com o trabalho. Minha irmã mais nova, 2 anos apenas de diferença, mas uma vida inteira de contrastes. Enquanto eu era metódica, ela era espontânea. Eu planejava, ela improvisava. Eu economizava, ela gastava. Complementares, como costumávamos brincar na adolescência. Somos as 2 faces da mesma moeda, ela dizia, jogando os cabelos castanhos para trás com aquela risada que iluminava qualquer ambiente. Anne teve 3 empregos nos últimos 2 anos. Nenhum durou mais que 8 meses. Ambiente tóxico, chefe incompetente, empresa sem visão de futuro. As justificativas variavam, mas o resultado era sempre o mesmo. Ela de volta ao sofá da nossa mãe, reclamando da vida enquanto enviava currículos sem grande convicção. Foi depois da demissão do último emprego que eu a indiquei para uma vaga no departamento de marketing da Artemis. Lembro de ter hesitado por um segundo. Misturar família e trabalho raramente termina bem. Mas a gratidão nos olhos dela quando contei sobre a indicação dissipou qualquer dúvida. Você é meu anjo da guarda, Ká. Ela me abraçou com força. Prometo que não vou te decepcionar. 3 semanas depois, Anne não conseguiu a vaga. O feedback foi educado, mais direto. Perfil incompatível com a cultura da empresa. Ela passou 2 dias sem atender minhas ligações. Quando finalmente nos encontramos, percebi algo diferente em seu olhar. Uma fagulha de ressentimento que ela tentava disfarçar com sorrisos exagerados. Não se preocupe,
ela disse, brincando com o canudo do seu drink. Já estou de olho em outra oportunidade. Uma que realmente valorize meu potencial. Naquela noite, ignorei o desconforto que aquela conversa me causou. Éramos irmãs, afinal. Crescemos dividindo roupas, segredos, sonhos. Anne poderia ficar chateada, mas jamais me prejudicaria intencionalmente. No escritório, as coisas iam excepcionalmente bem. Minha equipe havia acabado de finalizar um projeto de otimização fiscal que economizou à empresa quase 2 milhões no último trimestre. O CEO me cumprimentou pessoalmente, mencionando uma possível promoção para o próximo semestre. Em casa, eu mantinha um equilíbrio delicado entre vida pessoal e profissional. Meu apartamento não era grande, mas tinha personalidade. Cada objeto contava uma história. Cada foto na parede era uma memória escolhida a dedo. Minha lista de relacionamentos amorosos não era extensa, mas também não era um deserto. Paulo, um engenheiro que conheci num evento corporativo, havia se tornado presença constante nos últimos meses. Você é diferente das outras mulheres que já conheci, ele me disse certa vez, enquanto preparávamos jantar juntos. Tem uma determinação que é rara de encontrar. Foi Paulo quem percebeu primeiro que algo estava errado. Numa quinta-feira, enquanto jantávamos, meu celular não parou de vibrar com notificações. Não vai verificar? Ele perguntou, após o 10º aviso. Eram mensagens da minha assistente, Mariana. Todas urgentes. Todas sobre uma denúncia anônima que havia chegado ao departamento de compliance. Uma denúncia que mencionava meu nome, manipulação de dados e favorecimento pessoal. O jantar esfriou enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Em segundos, meu mundo começou a desmoronar. Alguém, com detalhes que só uma pessoa próxima poderia conhecer, havia me acusado de fraudar relatórios para beneficiar amigos em licitações internas. Isso é absurdo, Paulo tentou me tranquilizar. Qualquer um que te conheça sabe que você é incapaz disso. Mas o estrago já estava feito. No dia seguinte, fui chamada para uma reunião com o Departamento Jurídico e Recursos Humanos. Uma investigação interna seria aberta. Meu acesso a determinados sistemas foi temporariamente suspenso. Voltei para minha sala sentindo-me exposta, vulnerável. Olhei para os rostos da minha equipe e, pela primeira vez, me perguntei se poderia confiar em algum deles. Quem teria informações suficientes para montar uma acusação tão específica? Naquele final de semana, minha mãe organizou um dos tradicionais almoços de família. Anne chegou atrasada, como sempre, carregando uma garrafa de vinho caro demais para alguém desempregado. E aí, superexecutiva? Como vão as coisas lá no alto escalão? Ela perguntou, servindo-se generosamente. Contei sobre a denúncia, sem entrar em detalhes. Apenas mencionei que estava passando por um momento difícil no trabalho. Nossa, que azar! Anne comentou, mas algo em sua voz soou estranho. Um prazer contido, talvez? Ou era apenas minha imaginação, alimentada pela paranoia dos últimos dias? Mais tarde, enquanto ajudávamos a limpar a cozinha, ela deixou escapar uma frase que ficaria martelando em minha mente pelos dias seguintes. Às vezes a vida cobra um preço pela ambição excessiva, não é? Todo mundo cai cá. É só uma questão de quando. Naquela noite, deitada em minha cama, não consegui dormir. Um pensamento terrível começava a tomar forma em minha mente. Um pensamento que eu tentava afastar, mas que se fortalecia a cada hora insone. E se a pessoa que tentava me destruir fosse justamente aquela que eu mais tinha protegido a vida inteira? A suspeita é um veneno lento. Começa como uma gota minúscula e, aos poucos, contamina cada pensamento, cada lembrança, cada interação. Durante uma semana inteira, lutei contra a ideia de que Anne poderia estar por trás da denúncia. Era absurdo demais. Cruel demais. Improvável demais. Até que não foi mais. A investigação interna seguia seu curso. Eu havia entregado todos os relatórios solicitados, permitido acesso aos meus e-mails corporativos,
participado de entrevistas exaustivas com o departamento jurídico. Minha equipe permanecia ao meu lado, mas eu podia sentir os olhares de dúvida nos corredores, os sussurros que cessavam quando eu me aproximava. Você precisa descobrir quem fez isso, insistia Paulo, enquanto caminhávamos pelo parque num domingo nublado. Não pode simplesmente esperar que a empresa resolva. Eles estão protegendo a própria reputação, não a sua. Ele tinha razão. E foi essa constatação que me levou a fazer algo que nunca imaginei. Pedi ajuda a Renato, um amigo de faculdade que trabalhava com segurança digital. Não estou pedindo nada ilegal, expliquei, enquanto ele me observava com uma sobrancelha erguida. Só quero saber se é possível rastrear um e-mail anônimo. Renato hesitou. Depende de quão cuidadosa foi a pessoa. Se usou VPN, serviços de anonimização. E se não usou? Interrompi. E se foi alguém que não entende tanto assim de tecnologia? Ele suspirou, visivelmente desconfortável. Então talvez haja um rastro. Mas, Karina, você tem certeza que quer seguir por esse caminho? Não, eu não tinha certeza, mas também não tinha escolha. 3 dias depois, Renato me enviou uma mensagem criptografada. O e-mail usado para a denúncia havia sido criado especificamente para aquele fim, mas o endereço IP de origem era rastreável e apontava para um local específico, o apartamento de Anne. O mundo pareceu congelar ao meu redor. Li a mensagem 5 vezes, procurando algum erro, alguma explicação alternativa. Talvez Anne tivesse emprestado seu Wi-Fi para alguém. Talvez seu roteador estivesse desprotegido e alguém o tivesse usado sem autorização. Talvez... Não. As coincidências eram demais. As insinuações nas últimas conversas, o ressentimento mal disfarçado, o prazer sutil quando mencionei meus problemas no trabalho. Tudo se encaixava num quebra-cabeça doloroso demais para ignorar. Naquela noite, não consegui dormir. Recordei cada momento que passei com Anne nos últimos meses. As vezes em que ela perguntou sobre meu trabalho, com um interesse incomum em detalhes que normalmente a entediariam. As ocasiões em que, acidentalmente, viu documentos em meu computador enquanto eu preparava café. A insistência em saber quem eram meus colegas de equipe, quais projetos estávamos desenvolvendo. Por que, Anne? Murmurei para o teto escuro do meu quarto. O que eu fiz para merecer isso? Na manhã seguinte, liguei para minha mãe. Sua voz soou preocupada do outro lado da linha. Está tudo bem, querida? Você parece abatida. Estou bem, mãe. Menti. Só precisava ouvir sua voz. Hesitei por um momento, mas precisava perguntar. Anne tem falado algo sobre mim ultimamente? Um silêncio estranho se estabeleceu antes que minha mãe respondesse. Bem, ela comentou que você anda muito estressada com o trabalho, que talvez esteja assumindo responsabilidades demais. Outra pausa. E mencionou algo sobre você ter mudado, que o sucesso subiu à sua cabeça. Cada palavra era uma pequena punhalada. Então Anne não estava apenas me sabotando profissionalmente, estava também alterando a percepção da minha própria família sobre mim. Karina, você ainda está aí? Sim, mãe. Desculpe. Preciso desligar agora. Tenho uma reunião em 5 minutos. Tudo bem, querida. Ah, não se esqueça do jantar de domingo. Seu pai está fazendo aquela lasanha que você adora. O jantar de domingo. A tradicional reunião familiar que acontecia uma vez por mês na casa dos meus pais. Anne estaria lá, é claro. E pela primeira vez na vida, a ideia de encontrar minha irmã me causava um misto de angústia e raiva. Passei os dias seguintes dividida entre o trabalho, onde a investigação continuava, apesar das evidências cada vez mais claras de que a denúncia era infundada, e a preparação mental para o confronto que se aproximava. Deveria eu expor Anne na frente da família? Conversar com ela em particular? Ignorar o que descobri e seguir em frente? Na sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Clarice, da equipe de recursos humanos. Karina, você poderia passar na minha sala antes de ir embora hoje?
Meu coração acelerou. Seria o resultado da investigação? 40 minutos depois, eu estava sentada diante de Clarice e Roberto, o diretor jurídico. Seus rostos eram ilegíveis. Concluímos a investigação interna. Roberto começou formal. E não encontramos evidências que sustentem as acusações feitas contra você. Deixei escapar um suspiro que nem sabia que estava segurando. No entanto, ele continuou, gostaríamos de saber se você tem alguma ideia de quem poderia ter feito essas alegações. Existe algo mais que devemos saber? Hesitei. Revelar o que descobri sobre Anne significaria potencialmente expor que contratei alguém para rastrear um e-mail anônimo. Algo que poderia ter suas próprias implicações éticas e legais. Não, respondi finalmente. Não faço ideia. Clarice inclinou-se ligeiramente para a frente. Karina, você precisa entender que acusações falsas como estas não são apenas desagradáveis, são potencialmente criminosas. Se você souber quem está por trás disso... Eu entendo, mas realmente não sei. Cortei levantando-me. Posso voltar às minhas funções normais agora? Eles trocaram um olhar antes de Roberto confirmar com um aceno. Sim, considere o caso encerrado. Encerrado para a empresa, talvez, mas não para mim. No domingo cheguei à casa dos meus pais 1 hora mais cedo que o combinado. Precisava de um tempo com eles antes que Anne chegasse. Precisava sentir o conforto do lar sem a sombra da traição pairando sobre mim. Você está diferente, meu pai comentou, enquanto me ajudava a arrumar a mesa. Mas... séria. Sorri sem vontade. Semanas difíceis no trabalho. Anne mencionou que você teve problemas. Algo sobre uma acusação? Congelei com os talheres ainda na mão. Então ela já havia contado a eles. Provavelmente sua versão distorcida dos fatos. Sim, mas já foi resolvido, respondi, tentando manter a voz neutra. Uma denúncia sem fundamento. Meu pai franziu o senho. Quem faria algo assim? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Meu estômago se contraiu numa mistura de ansiedade e raiva contida. Anne havia chegado. Observei-a entrar, cumprimentar nossos pais com beijos efusivos, deixar sua bolsa cara sobre o sofá. Ela parecia radiante, quase eufórica. Karina, quanto tempo! Ela exclamou, como se não tivéssemos nos falado há meses, e não apenas 2 semanas. Seu abraço foi rápido, superficial. Durante o jantar, Anne dominou a conversa. Falou sobre uma entrevista de emprego que teve na semana anterior, sobre um curso que estava considerando fazer, sobre planos de viagem que pareciam incompatíveis com sua situação financeira atual. E você, Ká? Como vão as coisas no trabalho? Ela perguntou, finalmente, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Resolveu aquele... probleminha? Algo na forma como ela disse probleminha, com uma pitada de desdém, um toque de satisfação mal disfarçada. Confirmou tudo o que eu já suspeitava. Não havia mais dúvida. Minha própria irmã havia tentado destruir minha carreira. Sim, Anne, resolvido. Fiz uma pausa, tomando um gole de vinho para ganhar tempo. Na verdade, descobrimos algumas coisas interessantes durante a investigação. O sorriso dela vacilou por um segundo. Ah, é? O quê? Bem, para começar, conseguiram rastrear o IP de onde partiu a denúncia. Anne engoliu em seco, mas manteve a compostura. Sério? E descobriram quem foi o responsável? Fitei-a diretamente nos olhos. Ainda não oficialmente, mas eu descobri. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Meu pai pigarreou, claramente desconfortável. Minha mãe olhava de mim para Anne, confusa. Do que vocês estão falando? Ela perguntou. Anne soltou uma risada forçada. Nada importante, mãe. Coisa do trabalho da Karina. Não é bem assim, respondi, sem desviar o olhar. É sobre traição, na verdade. Sobre alguém muito próximo que decidiu me prejudicar deliberadamente. O rosto de Anne empalideceu, mas ela ainda tentava manter as aparências.
Você está sendo dramática, como sempre, disse, revirando os olhos. Aliás, esse sempre foi seu problema, sabia? Achar que o mundo gira ao seu redor, que tudo é sobre você. Anne, começou meu pai em tom de aviso. Mas ela continuou, como se uma represa tivesse se rompido. Sempre a Karina perfeita, a filha exemplar, a aluna brilhante, a profissional impecável. Você tem ideia do que é viver na sua sombra? Ter que ouvir constantemente como eu deveria seguir seu exemplo? E sua solução foi tentar me destruir? As palavras saíram mais altas do que eu pretendia. Do que você está me acusando exatamente? O rosto de Anne agora alternava entre palidez e manchas vermelhas de raiva. Coloquei as mãos sobre a mesa, inclinando-me em sua direção. O e-mail anônimo. A denúncia cheia de mentiras. O IP, Anne. O IP que levou diretamente ao seu apartamento. Bah, minha mãe deixou escapar um som abafado de surpresa. Meu pai ficou completamente imóvel, a expressão congelada em choque. Anne. Ele finalmente falou, a voz baixa e controlada. Isso é verdade? Minha irmã olhou ao redor, como um animal encurralado. Por um momento, pensei que ela fosse negar, inventar alguma desculpa elaborada. Mas então, algo em seu olhar mudou. Uma máscara caiu. E se for? Ela respondeu, desafiadora. Você acha que não merecia? Com seu ar de superioridade, sua vida perfeita, seu emprego maravilhoso, enquanto eu luto por migalhas, você tem tudo servido numa bandeja de prata. Eu conquistei cada centímetro do que tenho hoje. Respondi, a voz trêmula de raiva. Nada foi dado, tudo foi merecido. É mesmo? Anne riu, amarga. E como exatamente você mereceu a vaga que me foi negada? Aquela que você disse que me ajudaria a conseguir? Eu indiquei você, fiz o que pude. Não foi o suficiente, ela gritou, batendo o punho na mesa. Nunca é o suficiente quando se trata de você, não é? A irmãzinha perfeita que tenta ajudar a coitada da Anne, que tenta erguer a irmã fracassada. Meus pais observavam, atônitos, enquanto anos de ressentimento escondido transbordavam em nossa sala de jantar. Era como se uma cortina se abrisse, revelando uma pessoa que eu nunca realmente conheci. Anne, minha mãe finalmente interveio, a voz embargada. Como você pôde fazer isso? Ela é sua irmã. E eu sou o quê? Anne retrucou, lágrimas agora escorrendo livremente. A eterna segunda opção? O plano B da família? A decepção ambulante? Ninguém nunca viu você assim, meu pai argumentou, tentando alcançar sua mão, que ela prontamente retirou. Não? Anne riu entre lágrimas. Então, por que toda conversa familiar eventualmente se torna uma ode a Karina? Veja o apartamento novo que Karina comprou. Veja a promoção que Karina conseguiu. Por que você não é mais como sua irmã, Anne? Um nó se formou em minha garganta. Havia verdade no que ela dizia? Meus pais realmente a faziam sentir-se inferior? Eu mesma, sem perceber, contribuí para esse sentimento? Mas isso justificava a tentativa deliberada de prejudicar minha carreira? De manchar minha reputação com mentiras? Você sabe o que poderia ter acontecido se a empresa acreditasse naquela denúncia? Perguntei, mais calma agora. Eu poderia ter perdido tudo. Não apenas o emprego, mas minha credibilidade no mercado. Anne desviou o olhar, um vislumbre de vergonha perpassando seu rosto. Eu só queria que você sentisse um pouco do que eu sinto. Ser rejeitada, questionada, posta em dúvida. E valeu a pena? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Anne não respondeu. Não precisava. O silêncio dizia tudo. Naquele momento entendi que algo fundamental havia se quebrado entre nós. A confiança, uma vez destruída, raramente pode ser completamente restaurada. Como uma porcelana antiga, que mesmo colada com o maior cuidado, nunca mais será a mesma. Mas enquanto observava minha irmã, os ombros agora caídos, as mãos tremendo ligeiramente, percebi que havia mais em jogo do que apenas minha carreira
ou meu orgulho ferido. Havia uma história compartilhada, memórias que ninguém mais no mundo possuía, um laço que, embora severamente danificado, ainda existia. E foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que provocaria consequências que eu ainda não podia prever. Anne, comecei. A voz mais firme agora. Você está certa sobre uma coisa. Eu recebi uma notícia importante essa semana. Algo que acabou de acontecer e que vai mudar minha vida profissional. Ela ergueu os olhos, desconfiada, mas claramente interessada. O que é? Respirei fundo, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. O poder que minhas próximas palavras teriam não apenas sobre o destino de Anne, mas sobre o meu próprio. Bem, recebi uma notificação do Departamento de Recursos Humanos. Aparentemente, eles finalizaram a investigação e descobriram algo muito interessante. A tensão na sala era palpável. Meus pais permaneciam imóveis, como espectadores de um acidente iminente, incapazes de interferir, mas igualmente impossibilitados de desviar o olhar. Anne me encarava com uma mistura de desafio e temor. Seu rosto, sempre expressivo demais, revelava cada emoção que tentava esconder. O medo pulsando por baixo da máscara de indiferença, a curiosidade incontrolável sobre o que eu sabia, a ansiedade pelo que viria a seguir. A investigação não apenas comprovou que as acusações eram falsas, continuei, medindo cada palavra, mas também identificou completamente a autora da denúncia, com provas concretas. Anne engoliu em seco. Seus dedos tamborilavam nervosamente na borda da mesa, buscando uma ancoragem em meio à tempestade que eu acabara de desencadear. Isso não tem nada a ver comigo, ela tentou, a voz falhando levemente. Podem ter encontrado alguém, mas certamente não fui eu. Meu pai, que raramente se impunha em nossas discussões, inclinou-se para a frente. Anne, ele disse, com uma firmeza que me surpreendeu. É hora de parar. Se você realmente fez isso... Vocês não entendem, não é? Ela o interrompeu, a voz subindo uma oitava. Nunca entenderam. É tão fácil ficar do lado da Karina, a filha que nunca decepciona, que nunca comete erros. Isso não é sobre escolher lados. Minha mãe interveio, o rosto pálido de preocupação. É sobre o que é certo e errado. E se você realmente fez o que Karina está dizendo? Se? Anne riu, amarga. Já vejo que nem precisam de provas. A Santa Karina falou, então deve ser verdade. Eu poderia ter explodido ali. Poderia ter gritado, jogado na cara dela toda a raiva acumulada, a sensação de traição que me corroía por dentro. Mas algo em mim escolheu outro caminho. Talvez porque, pela primeira vez, eu estava vendo Anne não como a irmã invejosa que tentou me destruir, mas como alguém profundamente ferido, lutando com seus próprios demônios. O departamento de TI encontrou o e-mail original, disse, mantendo a voz controlada. E o histórico de acessos à VPN da empresa a partir do seu endereço IP. Você usou minhas credenciais, Anne. Credenciais que você viu quando esteve no meu apartamento mês passado, quando me pediu para usar meu notebook para atualizar seu currículo. Seu rosto desmoronou. Era a confirmação que eu não precisava, mas que ainda assim doía constatar. Você acessou arquivos internos usando minhas senhas, coletou informações confidenciais e depois construiu uma narrativa cheia de meias-verdades e distorções para me incriminar. Ah, minha mãe soltou um gemido abafado, cobrindo a boca com as mãos. Meu pai fechou os olhos por um momento, como se tentasse processar a magnitude do que estava acontecendo. Por quê? Perguntei, finalmente deixando transparecer a dor por trás da minha aparente calma. O que eu fiz para merecer isso? Anne permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Você existe, Karina. Esse é o seu grande crime. Ela deu uma risada curta, sem humor. Você existe e é tudo o que eu nunca consegui ser. Isso não é verdade, protestei. Você tem qualidades que eu... Não!
Ela me cortou. Não faça isso. Não tente me consolar como se eu fosse uma criança, como se eu precisasse da sua condescendência. Levantei-me, incapaz de continuar sentada. Precisava de ar, de espaço, de distância física para organizar o turbilhão de emoções que me atravessava. Sabe o que é o pior? Continuei, caminhando lentamente ao redor da mesa. Não foi a denúncia em si. Foi perceber que durante todos esses anos, enquanto eu me desdobrava para te apoiar, para te ajudar, para ser a irmã que eu achava que você precisava, você estava me odiando silenciosamente. Não é ódio, ela respondeu, os olhos fixos na taça de vinho à sua frente. É algo mais complicado. Então me explique. Parei atrás dela, olhando para o topo de sua cabeça. Faça eu entender como minha própria irmã, a pessoa que eu acreditava ser minha aliada mais próxima, pôde tentar me destruir com tanta frieza. Anne finalmente levantou o olhar, e o que vi me assustou. Não era arrependimento. Era uma mistura perturbadora de justificação e ressentimento. Você nunca vai entender, ela disse com uma calma repentina. Nunca vai saber o que é viver sempre como a irmã da Karina. Tentar, e nunca ser suficiente. Ver portas se abrirem para você, enquanto para mim só restam paredes. E isso justifica o que você fez? Não, ela admitiu, surpreendendo-me. Mas explica. Um silêncio tenso se estabeleceu. Meus pais, que pareciam incapazes de intervir, trocaram olhares preocupados. A comida esfriava, esquecida nos pratos. O vinho, antes um complemento para a refeição, agora era um refúgio para aplacar a ansiedade. Foi meu pai quem finalmente quebrou o silêncio. O que vai acontecer agora, Karina? A empresa tomará alguma medida legal contra Anne? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Anne empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Pela primeira vez desde que cheguei, vi genuíno medo em seus olhos. Era o momento que eu havia antecipado por dias. O momento em que revelaria a Anne as consequências de suas ações. O momento em que ela finalmente perceberia o verdadeiro impacto do que fez. A empresa descobriu tudo, confirmei, voltando ao meu lugar na mesa. O acesso não autorizado, a violação de confidencialidade, a difamação. O corpo de Anne estava completamente tenso agora, como uma corda prestes a arrebentar. Em circunstâncias normais, continuei, isso resultaria em um processo criminal. Acesso não autorizado a sistemas corporativos é um crime digital, sem falar na tentativa de sabotagem profissional. Karina, minha mãe murmurou, a voz embargada. Ela é sua irmã. Anne não disse nada. Seus olhos fixos em mim esperavam a sentença. Eles me deram uma escolha, revelei, sentindo o peso daquelas palavras. Deixar a empresa processar você por todos os crimes que cometeu, ou... Ou? Anne perguntou, a voz quase inaudível. Ou eu poderia assumir a responsabilidade pelo incidente. Dizer que foi um mal-entendido, que eu havia compartilhado minhas credenciais voluntariamente, e que você não tinha ideia do que estava fazendo. O choque em seu rosto era evidente. Ela não esperava essa possibilidade. Por que você faria isso? Perguntou desconfiada. Assumir a culpa por algo que eu fiz? Não é assumir a culpa, corrigi. É proteger você. Como sempre fiz. Como prometi à mamãe quando você nasceu que sempre faria. Lágrimas inesperadas brotaram nos olhos da minha mãe. Meu pai apertou sua mão, em silêncio. E qual foi sua decisão? Anne perguntou, ainda cautelosa. Respirei fundo. Este era o momento. O instante em que eu poderia finalmente fazer Anne sentir o peso de suas ações. Que eu poderia deixá-la enfrentar as consequências de sua traição. Eu disse a eles que processassem você. Respondi, mantendo minha voz firme. Que deixassem a justiça seguir seu curso. O mundo pareceu desacelerar. Vi o sangue drenar do rosto de Anne,
seus lábios tremendo ligeiramente. Meus pais congelaram, como se tivessem sido transformados em estátuas de sal. Você não faria isso. Anne balbuciou, a voz embargada. Você não seria capaz. Por que não? Repliquei, sentindo uma raiva fria tomar conta de mim. Você foi capaz de tentar destruir minha carreira, minha reputação, tudo pelo que trabalhei durante anos. Por que eu não seria capaz de simplesmente deixar você enfrentar as consequências do que fez? Anne se levantou abruptamente, a cadeira rangendo contra o piso de madeira. Suas mãos tremiam. Eu sabia. Ela sibilou entre lágrimas. Sabia que toda essa fachada de irmã perfeita e protetora era mentira. No fundo, você é tão egoísta quanto qualquer um. Anne! Meu pai repreendeu, levantando-se também. É o suficiente. Você não tem o direito de... Deixe, pai. Interrompi, erguendo a mão. Deixe ela falar. Deixe ela soltar tudo o que vem guardando há anos. Anne me encarou, o rosto contorcido por uma mistura de raiva e desespero. Você acha que é melhor do que eu? Ela acusou, apontando o dedo em minha direção. Sempre achou. Com seu emprego perfeito, seu apartamento perfeito, sua vida meticulosamente planejada. Mas você não é nada além de uma fraude, Karina. Uma pessoa vazia, que só se define pelo que conquista, pelo que possui. Suas palavras atingiram como punhais, encontrando pontos vulneráveis que nem eu mesma sabia que existiam. Era como se Anne tivesse acesso a um mapa das minhas inseguranças mais profundas. Pode ser, admiti, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Talvez eu realmente seja vazia. Talvez eu realmente tenha construído minha identidade em torno das minhas conquistas. Mas pelo menos eu não traí a única pessoa que sempre esteve ao meu lado, não importa o que acontecesse. Você me traiu agora, ela gritou, as lágrimas escorrendo livremente, entregando-me aos lobos, deixando que me processem. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Era o momento da verdade. Não, Anne, disse finalmente, minha voz mais suave agora. Eu menti. Ela piscou confusa. Como assim? Eu não disse a eles para processarem você. Na verdade, fiz exatamente o oposto. Meus pais trocaram olhares confusos. Anne permaneceu imóvel, como se tivesse dificuldade em processar o que acabara de ouvir. Eu assumi a responsabilidade. Continuei. Disse que havia compartilhado minhas credenciais com você para ajudar em um projeto pessoal seu. Que você não tinha ideia do acesso que estava obtendo. Que foi um erro meu, uma falha de julgamento. Por quê? Ela perguntou, a voz apenas um sussurro. Porque apesar de tudo, você é minha irmã. E por que eu precisava ver? Ver o quê? Se você sentiria qualquer remorso. Se haveria algum traço de arrependimento pelo que fez. Se quando confrontada com as consequências reais dos seus atos, você assumiria a responsabilidade. Anne desabou de volta na cadeira, como se suas pernas tivessem perdido toda a força. E o que você viu? Ela perguntou, sem me encarar. Exatamente o que esperava, respondi, a tristeza evidente em minha voz. Raiva, justificativas, acusações, tudo, menos um simples, sinto muito. Foi como se algo se quebrasse dentro dela. Anne cobriu o rosto com as mãos e, pela primeira vez naquela noite, chorou sem reservas. Não eram lágrimas de raiva ou manipulação, mas de genuína dor e, talvez, arrependimento. O que acontece agora? Minha mãe perguntou, a voz tremida pela emoção. Era a pergunta que pairava no ar. O que restava para nós? Como duas irmãs seguem adiante após uma traição tão profunda? Isso depende de Anne, respondi, olhando diretamente para minha irmã. Porque eu preciso saber se posso confiar em você novamente, se há alguma chance de reconstruirmos o que foi quebrado. Anne secou as lágrimas com as costas das mãos, tentando recuperar alguma compostura. E se não for possível? Ela perguntou, a voz rouca. E se algumas coisas, uma vez quebradas, não puderem ser reparadas?
A pergunta pairou entre nós, pesada e dolorosa. Era a possibilidade que eu temia mais. Que talvez, depois de tudo isso, nosso vínculo estivesse irreparavelmente danificado. Então precisaremos aceitar isso, respondi finalmente, e seguir caminhos separados. A realidade daquela possibilidade pareceu atingir a todos nós como uma onda gelada. Minha mãe soluçou baixinho. Meu pai colocou o braço em volta de seus ombros, oferecendo o conforto silencioso que sempre foi sua marca registrada. Anne me encarou, os olhos vermelhos e inchados, mas com uma nova clareza neles. Você realmente assumiu a culpa por mim? Mesmo depois de tudo o que fiz? Sim, confirmei. Porque no final das contas, proteger você ainda é um reflexo para mim, algo que faço quase sem pensar. Mesmo que eu não mereça? Especialmente quando você não merece. É isso que significa ser família, Anne. Estar lá mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. Algo mudou em sua expressão. Uma pequena fissura na armadura de ressentimento que ela carregava há tanto tempo. Ela começou hesitante. Eu realmente sinto muito, Karina. Não apenas pelo que fiz, mas por tudo. Por anos de inveja disfarçada de admiração. Por cada pensamento mesquinho que tive quando você conquistava algo. Por nunca ter sido capaz de simplesmente celebrar suas vitórias, sem sentir que elas diminuíam as minhas. Era a primeira vez que ouvia Anne falar com tamanha honestidade, sem subterfúgios, sem manipulação, apenas a verdade crua de seus sentimentos. E eu sinto muito se alguma vez fiz você se sentir menos importante, menos valiosa, respondi. Nunca foi minha intenção. Eu sei, ela admitiu. No fundo, sempre soube, o que torna tudo ainda pior. O silêncio que se seguiu não era mais carregado de tensão, mas de uma tristeza compartilhada. A compreensão mútua do dano que havíamos causado uma à outra, intencionalmente ou não. Há mais uma coisa que você precisa saber, falei finalmente. Algo que a empresa descobriu e que eu ainda não mencionei. Anne ergueu o olhar, apreensiva. O quê? Respirei fundo, preparando-me para o que estava prestes a revelar. A vaga de emprego que você tanto queria, aquela para a qual você me acusou de não ter te ajudado o suficiente? A gerência de marketing da empresa multinacional? Ela assentiu, confusa com a mudança de assunto. Você chegou à fase final. Estava entre os 3 candidatos finais. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Como você sabe disso? Porque eu vi os e-mails durante a investigação. Eles foram acessados através das minhas credenciais, pelo mesmo endereço IP que fez a denúncia. Anne empalideceu, a compreensão lentamente se formando em seu rosto. Você viu os e-mails da seleção? Sim, e vi mais do que isso. Vi que você foi a primeira escolha deles, que eles estavam prestes a te fazer uma oferta, que estavam realmente impressionados com seu portfólio e sua entrevista. Ela parecia em choque, incapaz de processar o que estava ouvindo. Mas então... Ela começou, a voz falhando. Então veio a verificação de referências. Completei. E alguém enviou um e-mail anônimo para o RH daquela empresa. Um e-mail que questionava sua ética profissional, que sugeria que você não era confiável. O reconhecimento de horror em seu rosto era evidente. Anne cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados em compreensão. Não, ela murmurou. Eu não fiz isso. Eu não sabotei a mim mesma. É impossível. Não foi intencional, expliquei. Quando você acessou meu e-mail corporativo para coletar informações contra mim, você usou um método que deixou rastros. Rastros que poderiam ser facilmente rastreados de volta até você. E quando a empresa investigou a denúncia contra mim, eles encontraram esses rastros e viram o acesso ao e-mail da multinacional. Mas como isso resultou em um e-mail anônimo contra mim? Não resultou diretamente.
Mas sua atividade suspeita fez com que a segurança de informação da minha empresa entrasse em contato com a segurança de informação da multinacional. Era protocolo, especialmente tratando-se de uma possível violação de dados. E no processo, seu nome foi mencionado. Não como acusação, apenas como pessoa de interesse na investigação. Anne afundou na cadeira, o peso da compreensão finalmente atingindo-a. Então, ao tentar me destruir, comecei. Eu acabei destruindo a mim mesma. Ela completou, a voz quase inaudível. Era a ironia definitiva. O plano de Anne para me prejudicar havia se voltado contra ela da maneira mais cruel possível. Ela havia sabotado a própria chance de conseguir o emprego que tanto desejava. Não, disse firmemente. Você não se destruiu. Você cometeu um erro. Um erro grave, sim, mas ainda assim, algo que pode ser reparado. Ela me olhou incrédula. Como? Como isso pode ser reparado? Respirei fundo, tomando a decisão mais difícil daquela noite. Eu já liguei para o diretor de RH da multinacional. Expliquei que houve um mal-entendido. Que você não estava envolvida em nenhuma irregularidade. Que foi tudo um erro administrativo. Você fez isso por mim? Depois de tudo? Fiz isso por nós duas, corrigi. Porque acredito que merecemos uma chance de recomeçar. De construir algo melhor do que o que tínhamos antes. Anne me encarou longamente, uma miríade de emoções passando por seu rosto. Parecia que ela estava vendo-me de verdade pela primeira vez em anos. Eu não sei se mereço isso, ela disse finalmente, a voz embargada. Talvez não, concordei. Mas é isso que estou oferecendo mesmo assim, uma chance. Não para esquecer o que aconteceu, mas para aprender com isso, para crescer, para talvez um dia nos tornarmos as irmãs que sempre deveríamos ter sido. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Não era tenso ou acusatório. Era o silêncio de possibilidades, de caminhos que poderíamos escolher seguir, juntas ou separadas. Naquela mesa de jantar, cercada pela comida que havia esfriado há muito tempo, enfrentamos a verdade um do outro sem filtros pela primeira vez em nossas vidas adultas, e embora o futuro fosse incerto, uma coisa estava clara. Nada entre nós seria como antes. Para melhor ou para pior, uma página havia sido virada. E era hora de começar a escrever um novo capítulo. 3 meses se passaram desde aquele jantar. O outono havia dado lugar ao inverno, as folhas secas substituídas por uma fina camada de geada que cobria a cidade nas primeiras horas da manhã. O tempo passa, implacável, indiferente aos dramas humanos que se desenrolam sob seu domínio. Minha rotina havia retomado seu curso normal. A investigação na empresa foi oficialmente encerrada sem nenhuma mancha em meu histórico. Minha equipe continuava a entregar resultados impressionantes, e a tão falada promoção estava praticamente garantida para o próximo trimestre. Paulo e eu continuávamos juntos, nosso relacionamento fortalecido pela crise que enfrentamos. Ele esteve ao meu lado em cada momento difícil, oferecendo não apenas apoio emocional, mas também uma perspectiva sensata que muitas vezes me faltava. Tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou naquela manhã, observando-me terminar de me arrumar. Não, respondi honestamente, ajustando o cachecol ao redor do pescoço. Mas preciso. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que sempre me acalmava. Estarei esperando quando você voltar. O café escolhido por Anne ficava no centro da cidade, um lugar neutro onde nenhuma de nós havia estado antes. Território desconhecido para um novo começo, talvez. Cheguei exatamente no horário, nem 1 minuto antes ou depois. Algumas coisas nunca mudam. Anne já estava lá, sentada em uma mesa próxima à janela, observando o movimento da rua. Ela parecia diferente. Não apenas pelo novo corte de cabelo, mais curto e estruturado, mas havia algo mais. Uma tranquilidade que não lhe era característica, uma presença mais centrada.
Oi, disse ela ao me ver, levantando-se para um abraço que, surpreendentemente, não pareceu forçado ou desconfortável. Oi, respondi, aceitando o gesto. Você está bem? Estou melhor. Ela corrigiu, voltando a se sentar. É um processo. Fizemos nossos pedidos. Cappuccino para mim, chá de camomila para ela, outro sinal de mudança para alguém que sempre preferiu bebidas fortes e estimulantes. A conversa inicialmente girou em torno de assuntos seguros. O clima, as últimas notícias da família, uma nova série que ambas estávamos assistindo. Era quase como se estivéssemos testando o terreno, verificando se era seguro avançar para questões mais profundas. Então, ela finalmente disse, após um momento de silêncio contemplativo, consegui o emprego. Sorri, genuinamente feliz por ela. Eu soube. Mamãe me contou. Parecia muito orgulhosa. Comecei há 2 semanas. É desafiador. Exatamente como eu queria. E como está sendo? Trabalhar em uma multinacional? Annie refletiu por um momento, girando a xícara de chá entre as mãos. Diferente do que eu imaginava. Mais estruturado, mais exigente. Mas estou aprendendo muito. Fico feliz por você, Anne. De verdade. Ela me estudou por um momento, como se procurasse sinais de falsidade em minhas palavras. Aparentemente não encontrando nenhum, relaxou visivelmente. Acho que nunca agradeci adequadamente, ela disse, a voz mais suave. Pelo que você fez, por consertar a bagunça que eu criei. Não precisava. Precisava sim, ela insistiu, porque o que eu fiz foi imperdoável. E mesmo assim, você escolheu me dar uma segunda chance. Não apenas com o emprego, mas como irmã. Era a primeira vez que falávamos diretamente sobre o incidente desde aquela noite. 3 meses de comunicação cautelosa, mensagens de texto ocasionais, breves encontros sempre na presença de nossos pais. Como se ambas temêssemos ficar a sós, receosas do que poderíamos dizer ou ouvir. Tenho pensado muito sobre aquela noite, continuei, sentindo que era hora de enfrentar o elefante na sala. Sobre tudo o que foi dito. E não dito. Anne assentiu, seus olhos fixos na xícara à sua frente. Eu também. Você tinha razão em algumas coisas, sabe? Ela ergueu o olhar surpresa. Como assim? Sobre eu construir minha identidade em torno das minhas conquistas. Sobre como isso pode ter te afetado, ter criado uma sombra involuntária. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Nunca percebi como minhas escolhas poderiam te fazer sentir insuficiente. Isso não justifica o que eu fiz. Ela respondeu rapidamente. Não, não justifica. Mas ajuda a entender. E entender é o primeiro passo para perdoar. Anne sorriu levemente, um sorriso triste. É engraçado. Passei tanto tempo te odiando por ser perfeita, e só agora percebo que você nunca foi perfeita. Só era você, fazendo o melhor que podia com o que tinha. Ninguém é perfeito, Anne. Eu cometi meus próprios erros, principalmente em não ver o quanto você estava sofrendo. Eu não deixei você ver, ela admitiu. Era mais fácil alimentar o ressentimento do que admitir a inveja. Mais fácil te culpar do que assumir minhas próprias falhas. O garçom passou, perguntando se queríamos mais alguma coisa. Ambas negamos, agradecendo. Quando ele se afastou, Anne respirou fundo, como se reunisse coragem. Estou fazendo terapia, ela revelou. 2 vezes por semana. Isso é ótimo, Anne. É difícil. Doloroso, na verdade. Encarar todas aquelas partes de mim que eu preferia ignorar. Ela deu uma risada sem humor. Aparentemente tenho sérios problemas com comparação e autoestima. Quem diria, não é? Todos temos nossas batalhas internas, ofereci. Algumas mais evidentes que outras. Qual é a sua? Ela perguntou, subitamente curiosa. Sua batalha interna, quero dizer. A pergunta me pegou de surpresa.
Não porque eu nunca tivesse pensado nisso, mas porque ninguém jamais havia me questionado tão diretamente. Medo de falhar, eu acho, respondi honestamente. De não ser suficiente, de decepcionar as pessoas que confiam em mim. Você? Medo de falhar? Anne parecia genuinamente surpresa. Mas você nunca falha em nada. Falho o tempo todo, corrigi com um sorriso leve. Apenas não deixo que ninguém veja. Escondo atrás de mais trabalho, mais esforço, mais perfeição aparente. Um silêncio confortável se estabeleceu entre nós. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo, essa nova dinâmica. Como se estivéssemos finalmente permitindo que a outra visse além da superfície, além das máscaras que usávamos por tanto tempo. Acho que sempre te vi como essa força imparável, Anne refletiu. Invulnerável. Inalcançável. E eu sempre te vi como alguém que não precisava se esforçar para brilhar, confessei. Tudo parecia vir naturalmente para você. Carisma, amigos, atenção, enquanto eu tinha que trabalhar duro por cada pequena conquista. Anne riu, incrédula. Sério? Você me invejava? De certa forma, sim. Sua capacidade de conectar-se com as pessoas, de viver o momento sem se preocupar tanto com o futuro. Que ironia, ela murmurou. Passamos anos invejando qualidades uma da outra, enquanto nos ressentíamos por não sermos reconhecidas pelas nossas próprias. É o que mamãe sempre disse, lembrei. Vocês poderiam conquistar o mundo se aprendessem a usar o que têm de melhor, em vez de lamentar o que acham que lhes falta. Essa é a versão editada, Anne corrigiu, com um sorriso maroto. A versão real tinha muito mais suspiros exasperados e olhos revirados. Rimos juntas, um som que havia se tornado raro entre nós. Era bom, essa leveza momentânea em meio a uma conversa tão pesada. Sabe o que minha terapeuta disse? Anne continuou, após nosso riso diminuir. Que inveja não é necessariamente algo ruim. É um sinal, um indicador de algo que desejamos para nós mesmos. Interessante. Sim. O problema não é sentir inveja, mas o que fazemos com ela. Podemos usá-la como combustível para nosso próprio crescimento ou como veneno que nos corrói por dentro. E eu fui seu veneno, comentei, sem acusação na voz. Anne balançou a cabeça. Não, Karina, eu fui meu próprio veneno. Você foi apenas o espelho onde eu não suportava ver meu reflexo. A profundidade daquela declaração nos pegou de surpresa. Era como se, pela primeira vez, estivéssemos realmente nos vendo. Não como irmãs rivais, não como versões distorcidas uma da outra, mas como duas mulheres complexas, imperfeitas, tentando encontrar seu lugar no mundo. Acho que precisamos... Comecei, hesitante. Recomeçar? Anne completou. Não, respondi após refletir. Recomeçar significaria apagar tudo o que aconteceu. Todo o dano, mas também todo o aprendizado. Acho que precisamos continuar. De um lugar novo, mais honesto. Anne estendeu a mão por cima da mesa, um gesto de paz. Eu gostaria disso. Aceitei sua mão, sentindo um nó na garganta que não conseguia explicar totalmente. Era alívio? Esperança? Ou apenas o reconhecimento de que algumas feridas, embora profundas, podem eventualmente cicatrizar? Está ficando tarde, observei olhando para o relógio. Tenho uma reunião em 1 hora. E eu prometi à mamãe que passaria na casa dela antes do trabalho. Anne disse, começando a reunir suas coisas. Pagamos a conta e saímos para a rua movimentada. O inverno era impiedoso, mas o sol brilhava, criando aquela falsa impressão de calor que só os dias de inverno conseguem proporcionar. Karina, Anne chamou, quando estávamos prestes a seguir caminhos diferentes. Podemos fazer isso de novo? Talvez na próxima semana? Sorri, sentindo uma leveza que não experimentava há meses. Eu gostaria muito disso. Nos despedimos com outro abraço, este mais longo, mais significativo. Quando nos afastamos, percebi algo em seus olhos. Uma serenidade, uma aceitação que não estava lá antes. Enquanto caminhava em direção ao escritório,
refleti sobre o estranho e tortuoso caminho que nos trouxe até aquele momento. Como uma traição, algo tão destrutivo por natureza poderia, paradoxalmente, abrir caminho para uma conexão mais profunda e autêntica. Pensei em todas as versões de mim mesma que havia mostrado ao mundo ao longo dos anos. A filha exemplar, a aluna dedicada, a profissional competente. E como, por trás de todas essas máscaras, havia uma mulher assustada, tentando desesperadamente provar seu valor. Pensei em Anne, carregando seu próprio fardo de expectativas não realizadas, comparações silenciosas, ressentimentos acumulados. Como deve ter sido doloroso viver constantemente à sombra de alguém que você tanto ama quanto odeia. O perdão é uma jornada, não um destino. É um caminho que escolhemos percorrer diariamente, com cada pensamento, cada palavra, cada ação. Não significa esquecer o que aconteceu, mas decidir não deixar que isso defina quem somos ou quem podemos nos tornar. Meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de Anne. Obrigada por hoje, por tudo. Estou orgulhosa de ser sua irmã. Sorri, sentindo os olhos úmidos apesar do frio cortante. Digitei uma resposta rápida antes de entrar no prédio da empresa. Eu também. Sempre. Era um novo começo. Não apagando o passado, mas construindo sobre ele. Não ignorando as cicatrizes, mas honrando-as como parte da nossa história compartilhada. E enquanto entrava no elevador, percebi uma verdade que havia escapado à minha compreensão por tanto tempo. Às vezes, é nas mais profundas feridas que encontramos nossa maior força. Nas mais dolorosas traições que descobrimos nossa verdadeira capacidade de amar. Os laços de sangue podem nos unir, mas são as escolhas que fazemos todos os dias que realmente definem o que significa ser família. E eu havia escolhido perdoar, havia escolhido amar, mesmo quando seria mais fácil ressentir. Havia escolhido a possibilidade de cura, mesmo sabendo que o caminho seria longo e por vezes doloroso. Porque no final, é isso que significa ser irmã. Não a perfeição, não a ausência de conflitos, mas a disposição de permanecer, de tentar, de escolher o amor mesmo nas circunstâncias mais improváveis. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez Anne e eu finalmente tivéssemos a chance de sermos não apenas irmãs por nascimento, mas por escolha. Não apenas unidas por laços de sangue, mas por algo muito mais forte. A compreensão mútua que só vem depois de ter visto o pior uma da outra, e, ainda assim, escolher ficar. Um ano depois, era primavera novamente. Os jardins da casa dos meus pais estavam cobertos por flores coloridas, como pingos de tinta numa tela em branco. O ar tinha aquela doçura característica que só existe nessa estação. Uma promessa de renovação após o longo inverno. "Cuidado com isso!" gritou minha mãe, enquanto meu pai lutava com uma caixa pesada. "Tem coisas frágeis aí dentro." 40 anos de casamento e ela ainda acha que vou quebrar tudo, ele resmungou, mas com um sorriso afetuoso que contradizia suas palavras. Era dia de limpeza no sótão, uma tradição familiar que existia desde que eu me entendia por gente. A cada primavera, pegávamos todas as coisas guardadas, decidíamos o que manter, o que doar e o que, finalmente, era hora de descartar. Anne e eu estávamos ajudando. Ela chegou pouco depois de mim, trazendo café e pães de queijo frescos de uma padaria próxima. "Desculpe o atraso", disse, entregando os pacotes para minha mãe. A reunião com o cliente durou mais que o esperado. "Sem problemas", respondi, já coberta de poeira depois de meia hora remexendo em caixas antigas. "Você só perdeu a parte divertida de encontrar aranhas mortas em coisas que não abrimos há décadas." Ela riu, arregaçando as mangas da blusa. "Para onde vou?" "Pode começar com aquelas caixas ali", apontei. "São coisas da nossa infância, acho." Anne pegou a primeira caixa, sentando-se no chão ao meu lado. O sótão estava iluminado pela luz que entrava através de uma pequena janela,
Partículas de poeira dançando nos raios de sol como minúsculos bailarinos. Olha isso! Ela exclamou, tirando um álbum de fotografias antigo. Lembra desse verão? Na casa da vovó Rosa? O álbum mostrava nós duas, talvez com 8 e 6 anos, sentadas à beira de um lago. Eu com meu penteado impecável e expressão séria, mesmo tão jovem. Anne com o cabelo desgrenhado e um sorriso enorme, que revelava a falta dos 2 dentes da frente. Eu estava tão brava nesse dia, lembrei, sorrindo com a memória. Você jogou meu livro no lago achando que ele ia flutuar. Na minha defesa, eu realmente acreditava que qualquer coisa podia flutuar se você desejasse com força suficiente. Rimos juntas, a lembrança não mais amarga, apenas uma história compartilhada de nossa infância. Anne continuou folheando o álbum, parando ocasionalmente para mostrar uma foto particularmente engraçada ou comovente. Foi quando chegamos à última página que ela ficou subitamente séria. A foto mostrava nós duas adolescentes, em minha formatura do ensino médio. Eu no centro, com meu diploma e medalha de honra ao mérito. Anne ligeiramente afastada, sorrindo, mas com algo em seus olhos que só agora eu conseguia identificar. Uma mistura de orgulho e dor, de amor e inveja. Foi o começo, não foi? Ela perguntou baixinho. Quando as coisas começaram a mudar entre nós. Refleti por um momento. Acho que sim, embora na época eu não tenha percebido. Eu te amava tanto, ela confessou, passando os dedos pela superfície da foto. E ao mesmo tempo, parte de mim começou a te ressentir naquele dia, por ser tão perfeita. Eu nunca fui perfeita, Anne. Só era boa em fingir que era. Ela sorriu, triste. Todos nós temos nossos disfarces, não é? Os papéis que interpretamos por tanto tempo que começamos a acreditar que são reais. O importante é que, eventualmente, encontramos nosso caminho de volta. Para a verdade. Para nós mesmas. Anne fechou o álbum gentilmente. Para uma, a outra. Continuamos nossa tarefa, separando coisas, revivendo memórias, ocasionalmente chamando nossos pais para contar alguma história que havíamos redescoberto. Foi no final da tarde, quando o sol começava a se pôr, tingindo o sótão com uma luz dourada, que Anne encontrou a caixa. O que é isso? Perguntou, puxando um recipiente de madeira entalhada que estava escondido atrás de várias outras caixas. Meu pai, que estava passando no momento, parou. Ah, isso. Seu avô fez para sua mãe quando eles se casaram. É uma caixa de promessas. Caixa de promessas? Repetimos intrigadas. Sim. Minha mãe se aproximou, um brilho especial nos olhos. A ideia é que cada pessoa da família escreva uma promessa em um pedaço de papel e guarde na caixa. Promessas que fazemos uns aos outros ou a nós mesmos. E vocês usaram? Perguntei. Por um tempo, meu pai respondeu. Depois a vida ficou agitada, as meninas nasceram e a tradição se perdeu. Olhei para Anne, uma ideia formando-se em minha mente. Seu olhar me disse que estávamos pensando a mesma coisa. Podemos reativá-la? Ela perguntou, já alcançando um bloco de notas e canetas que estávamos usando para catalogar os itens. Meus pais trocaram olhares surpreendidos, mas sorriram em aprovação. Claro, minha mãe disse. Na verdade, acho que seria maravilhoso. Cada um pegou um pedaço de papel. Por alguns minutos, o sótão ficou em silêncio, exceto pelo som suave das canetas contra o papel. Quando terminamos, dobramos nossos papéis e os colocamos na caixa. Não devemos ler os dos outros, explicou meu pai. O poder da promessa está em fazê-la, não em anunciá-la. Assenti, meus olhos encontrando os de Anne. Havia uma paz entre nós que, há um ano, eu teria considerado impossível. Mais tarde, quando estávamos saindo, Anne me puxou para um abraço inesperado. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de nós. Retribuí o abraço, sentindo uma emoção que não conseguia nomear completamente. Era gratidão,
era alívio, era um amor que havia sobrevivido à tempestade mais forte. Nunca desistirei de você, prometi. Não importa o que aconteça. Ela se afastou, sorrindo através de lágrimas não derramadas. Eu sei. Essa foi minha promessa na caixa hoje. Enquanto dirigia de volta para casa naquela noite, refleti sobre o ano que passou. Sobre como a dor pode, paradoxalmente, ser o catalisador para a cura mais profunda. Sobre como às vezes precisamos perder algo para realmente entender seu valor. A verdade é que a traição de Anne havia sido um ponto de viragem em nossas vidas. Um momento crucial que poderia ter nos destruído permanentemente, mas que, em vez disso, nos forçou a enfrentar verdades que havíamos evitado por tempo demais. Em minha mesa de cabeceira, tenho uma foto nova. Tirada há apenas algumas semanas, durante um almoço de domingo. Mostra Anne e eu, braços entrelaçados, sorrindo não para a câmera, mas uma para a outra. Nossas expressões são de pessoas que passaram pelo fogo e sobreviveram, transformadas, fortalecidas. É fácil amar quando tudo é perfeito. O verdadeiro desafio e a verdadeira recompensa está em escolher amar mesmo após conhecer o pior do outro. Em decidir, dia após dia, que o vínculo que nos une é mais forte que os erros que cometemos. Na caixa de promessas, meu papel dizia simplesmente: prometo lembrar que os laços mais fortes são aqueles que já foram testados e resistiram. E enquanto a primavera florescia ao meu redor, promessas de novos começos em cada botão que se abria, soube que Anne e eu havíamos finalmente encontrado nosso caminho de volta uma para a outra. Não como versões idealizadas ou distorcidas, mas como pessoas reais, complexas, imperfeitas e profundamente amadas apesar disso. Ou talvez, exatamente por isso. Porque no final das contas, são nossas imperfeições, nossas lutas, nossas quedas e levantares que nos tornam não apenas humanos, mas família. E não há laço mais verdadeiro, mais duradouro, que aquele forjado no fogo da verdade, temperado pelas águas do perdão.